Nós estamos na quarta-feira da segunda semana da Páscoa, e esse tempo é um tempo muito especial da liturgia, porque nesse tempo a gente aprende a ser igreja, ou pelo menos deveríamos aprender, porque as maiores lições de eclesiologia, ou seja, de ser igreja, o que é a nossa igreja, como que a gente pode ser igreja, nós aprendemos neste tempo da liturgia, que é o tempo pascal. Porque nesse tempo, a liturgia da palavra relata a formação da igreja, das primeiras comunidades cristãs, depois do evento paixão, morte e ressurreição de Jesus, começou-se a formar comunidades, pequenas comunidades, fundamentadas no testemunho dos apóstolos e na certeza de que Cristo ressuscitou. É isso que dá sentido à nossa vida de igreja. Então nós aprendemos como ser igreja quando a gente olha o livro dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos na primeira leitura. Durante todo esse tempo, são 7 semanas, nós vamos ter sempre na primeira leitura, tanto nos domingos quanto durante a semana, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Como o próprio nome do livro diz, ali estão as ações que os apóstolos de Jesus desenvolveram. Ações maravilhosas, porque eles creram na ressurreição. Vimos domingo passado Jesus se manifestando para eles, dizendo: olha, eu estou aqui no meio de vocês, ressuscitado, não sou nenhum fantasma, então vocês podem acreditar que, embora eu não vou estar mais fisicamente no meio de vocês, eu estarei ressuscitado em espírito, guiando os passos de vocês, as ações de vocês, a missão de vocês. A missão não será fácil, mas eu estou com vocês. E quando a gente tem certeza que Jesus está conosco, por mais difícil que seja a missão, nós conseguimos ir adiante e vencer os obstáculos. Foi assim com os discípulos. Vocês ouviram nessa primeira leitura o que aconteceu com eles? Estavam lá anunciando Cristo ressuscitado, e de repente vêm as autoridades e diz: nada disso, vocês não vão falar dele não. Ele é um subversivo, morreu na cruz, ele foi contra o sistema, vocês não podem falar dele não, é crime falar dele. E colocou todo mundo na prisão. Naquele tempo, falar de Jesus era muito perigoso. Por isso eles foram presos. E não só presos, muitos foram mortos por causa disso. Nós vamos ver a morte de Estevão daqui a alguns dias. Hoje eles foram presos. Só que o poder do ressuscitado é tão grande que, apesar das perseguições, das prisões, das mortes, sempre aparece um anjo de Deus lá, abrindo portas, apontando caminhos. E foi assim nessa leitura de hoje. Estavam na prisão, de repente as portas se abriram, ninguém sabia quem abriu, não foram os carcereiros, ou seja, providência de Deus. Deus sempre, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele envia seus anjos de alguma forma para abrir portas, apontar caminhos. Basta que a gente creia na ressurreição, creia no Filho unigênito de Deus, creia que Ele morreu e ressuscitou, é o que vai dizer o Evangelho. Então, se nós cremos na ressurreição de Cristo, tem sentido estarmos aqui, tem sentido sermos igreja, é o que vai dizer o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje começa com uma expressão que São Paulo, que a gente usa
atribuída a São Paulo da Cruz, que ele retoma desse texto aqui. Tem uma expressão, uma das mais conhecidas de São Paulo da Cruz, que é: a paixão de Cristo é a mais estupenda obra do amor de Deus. Essa é uma das frases mais conhecidas de São Paulo da Cruz, que foi prova contundente que Deus nos ama, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E no início do Evangelho de hoje, São João vai dizer exatamente isso. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer. Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por nós, nós não morreremos jamais. Não no sentido desse mundo, obviamente, que daqui todo mundo morre, mas na vida eterna nós ressuscitaremos com Ele. Então, crer na ressurreição é fundamental para a nossa vida de igreja. É por isso que, crendo na ressurreição de Cristo, nós vemos tantos homens e mulheres que dedicaram e dedicam a sua vida à igreja. Desde aqueles que fizeram grandes coisas que marcaram a história da igreja, até aqueles que ninguém conhece, que estão aqui no meio de nós, dando a vida pela igreja, dizendo: venha o que vier, estou firme, porque creio no Cristo ressuscitado. E um desses homens é São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz, crendo que Cristo ressuscitou, não ficou na cruz, passou pela cruz e transformou o mundo. Ele então pensou em fundar uma congregação em que pessoas que aderissem ao carisma da paixão testemunhassem a ressurreição. É a proposta dele, porque ele acreditou nesse amor gigantesco de Deus por nós. E aí o texto do Evangelho vai dizer para nós que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Como custa a gente aprender essa lição? Porque nós temos uma facilidade tão grande de condenar as pessoas, de julgar e de condenar. Nós fazemos papel de juízes na vida dos outros. Qualquer coisa que a gente nem sabe se é verdade ou não, nós estamos aí julgando e condenando a revelia as pessoas, como se nós não conhecêssemos que, se o próprio Jesus não veio ao mundo para julgar e condenar, quem somos nós para fazer isso na vida dos outros? Ou seja, não aprendemos a lição básica de Jesus. Ele deu exemplo para nós. Mas tem gente que se acha tão santa, que se alguém não for igual a ela, perfeita em santidade, ela já está pronta para julgar e condenar. É muito feio isso. É muito bom ser santo e nos esforçarmos para ser santos. Isso todo mundo deveria fazer. Mas nós provamos se estamos no caminho da santidade quando a gente começa a julgar os outros. Aí a gente mostra se estamos ou não no caminho da santidade. Porque os santos não julgam os outros. Os santos não condenam os outros. Os santos julgam os seus próprios pecados, condenam os seus próprios pecados e procuram corrigi-los. Mas não fica apontando o dedo para o pecado dos outros. Por isso que Jesus vai dizer, diante de uma pessoa ou de pessoas hipócritas: olha, você não tira uma trave enorme do seu olho, não enxerga, mas um cisco no olho do seu irmão você enxerga. Isso é fato. Muitos de nós não enxergamos nossas falhas. Mas somos peritos para enxergar falhas minúsculas na vida dos outros. Quando fazemos assim, nós estamos julgando e condenando. Estamos indo contra aquilo que o próprio Jesus fez. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar e condenar, mas para que todos sejam salvos por Ele. O sentido da religião,
O sentido de estarmos aqui é porque queremos a salvação. Agora, a gente não pode querer a salvação individual. Nós devemos querer a salvação de todos, porque Deus quer a salvação de todos. Vocês acham que Deus quer a condenação de alguém? Tem gente que pensa que quer, mas Deus não quer isso. Ele seria muito carrasco se ele quisesse que alguém padecesse no fogo do inferno. Claro que não. Ele quer que todo mundo se salve e esteja com ele. E quer que todos nós estejamos empenhados nessa missão de salvar a nossa vida e ajudar os outros a se salvar. Por isso, há um teólogo que diz: ninguém se salva sozinho. Nós precisamos salvar-nos em comunidade. E é esse o sentido de ser comunidade. É esse o sentido que lá no livro dos Atos dos Apóstolos mostra o que é viver em comunidade. Porque se nós salvássemos sozinhos, não precisava ter igreja, não precisava ter comunidade, não precisávamos ter uma vida em comum. É bom a gente pensar nisso. Porque senão perde o sentido de ter religião, de ter igreja. Se cada um é para si e Deus por todos, aí a gente perde, corta um vínculo importante no sentido de ser comunidade. E São Paulo da Cruz se esforçou muito para isso. Por isso ele quis fundar uma congregação, onde pessoas se dedicassem à vida, formando comunidades com a espiritualidade da paixão, com Cristo crucificado diante dos olhos, dizendo: Ele passou pela cruz para nos salvar. Essa é a mensagem central da paixão, a cruz redentora, a cruz que nos leva para a vida e não para a morte, a cruz que liberta de todas as cruzes do mundo. Então, nesse sentido, ele fundou uma congregação com um carisma muito original, muito autêntico, com essa proposta essencialmente cristã, para que nós pudéssemos viver isso. Então, toda vez que a gente se encontra aqui no dia 19, todos os meses, nós devemos estarmos com os olhos e o coração atentos para a cruz de Cristo, para o carisma da paixão, aquilo que São Paulo da Cruz tanto pregou e viveu, e quer que nós, como membros de uma comunidade a Ele dedicada, possamos também nos esforçarmos para viver o carisma da paixão, porque é Ele que dá sentido e razão da nossa existência. É o que nos pede a liturgia desse dia de hoje, apresentando para nós Cristo como luz, como caminho, como verdade e vida. Ele vindo ao mundo como luz, ou seja, como exemplo, para que nós possamos segui-lo. E Ele quer que todos nós sejamos luz. Quem é luz não tem medo de se aproximar da luz maior. Ele vai dizer: aqueles que não são da luz fazem as coisas às escondidas. Pessoas desonestas agem na surdina. Pessoas desonestas não gostam que suas ações maléficas sejam visibilizadas, porque são ações demoníacas. Então ela faz algo encoberto, na escuridão. Mas quem é da luz não age assim. Quem é da luz é transparente nas suas ações. Seja quem for, com todas as nossas debilidades, nossas falhas. Se somos pessoas de Deus, a gente não tem nada que esconder. Mas se nós queremos prejudicar os outros, aí a gente faz as coisas escondido. E tem muita gente que faz isso, dentro da própria igreja, porque não aprendeu a lição básica de Jesus, de agir na luz, transparentemente. É o que também diz o Evangelho de hoje. Sejamos, então, pessoas da luz. Tenhamos esse Cristo, luz do mundo, iluminando nossos caminhos e nossas ações. É o que nos propõe também a liturgia da palavra hoje, em que fazemos memória de São Paulo da Cruz. E agora nós vamos fazer as nossas preces e depois vamos concluir as nossas preces com a oração a São Paulo da Cruz.